Mas eu tenho uma pergunta aqui, professor, quanto aos cotilédones da planta de soja. O quão é importante a planta segurar o máximo de tempo possível esse cotilédone e por que é importante a planta segurar ele, né? Os cotilédones são mais importantes do que o primeiro par de folhas. Nossa, legal. Por isso que o Rich, lá em 82, depois modificou em 85, Pederson em 2007, na Universidade de Wisconsin, não consideram mais aquele nó do par de folhas para fazer a fenologia da soja. Lembra que lá pelo Freire Cabines, que é de 1977, considera o V1 no primeiro par de folhas, as folhas unifolioradas. Unifolholado. Eles disseram, Sim. olha, isso não é importante. É importante a partir do primeiro trifólio. Então, vamos considerar V1, primeiro trifólio, V2 o segundo, e assim que se faz hoje no mundo. Claro que muita gente ainda aprendeu isso lá do Freire Cabines e não muda. Mas os cotilédones não têm apenas o papel da transferência. Eu fazia muitos trabalhos aqui, quando eu estava na universidade, que a gente exatamente fazia isso. Pegava tratamentos, diferentes cultivares, e quando emergia, na metade um tratamento, nós cortava os cotilédones fora e pesava a matéria seca, quando tinha, e no outro tratamento nós deixávamos os cotilédones. E depois, lá pelos 28 dias após a emergência, a gente avaliava. Quando o cotilédone caía, quando ele exauriu suas reservas e tal, ele cai, aí então nós pesava as plantas. E aí, se o cotilédone contribuísse apenas com a massa seca, então a plântula que perdeu o cotilédone, ela teria uma biomassa seca menor, equivalente à biomassa do cotilédone. E não é. Aquela que mantém o cotilédone, ela tem 2, às vezes até 3 vezes mais biomassa depois. Porque, principalmente nos cotilédones, estão os fatores fisiológicos. Aqueles hormônios todos que estão na semente, gibberelina, que desencadeia a germinação, depois a citocinina, que começa as divisões celulares no embrião, para que, num terceiro momento, as auxinas façam a elongação dessas células, e aí emite a radícula, e num segundo momento emite o gancho pulmonar e a parte aérea. Eles estão ali presentes. Então, um trabalho feito nos Estados Unidos mostrou que se a soja perder os cotilédones, se eles entrarem em senescência antes do segundo trifólio, que seria então, considerando o V2, tu já pode ter uma perda no rendimento de 8 a 9%. E veja, quando que isso acontece? Que você chega lá e a planta a de soja está começando a emitir o primeiro trifólio e os cotilédones já estão amarelos. Quando o vigor da semente é baixo, então ela rapidamente ela gasta tudo, né? Quando se planta muito fundo, mais de 5 centímetros, então ela gasta muita energia para poder atravessar aquela camada. Quando há um déficit hídrico, quando há encharcamento do solo, quer dizer, o que é o encharcamento? O excesso de água expulsa o oxigênio e aí falta oxigênio. Então, ou por questões sanitárias também. Quer dizer, eu errei no tratamento de semente, quer dizer, o fungicida que eu usei não controlou o patógeno que tinha na semente ou tinha no solo. Não importa se o fator é biótico ou abiótico, a perda dos cotilédones muito cedo já é um prejuízo, já é uma perda de rendimento irreversível.